Filho, filha, pare tudo agora. O céu está se movimentando em sua direção. Há um chamado ecoando no mundo invisível, e esse chamado tem o seu nome. Sim, o seu nome está sendo pronunciado nos céus como um decreto, e o som desse decreto está rasgando atmosferas espirituais. Você sente? Há um arrepio na sua alma, uma presença que te envolve. Isso não é aleatório, não é coincidência. Você não está aqui por acaso. Você foi trazido, atraído por algo maior do que você pode compreender agora. Feche os olhos, apenas por um instante. Respire fundo. Perceba, há uma urgência no espírito. É como se o tempo estivesse se comprimindo, acelerando. Você sabe exatamente do que estou falando. Existem dores antigas, questões mal resolvidas, pensamentos que te assombram na madrugada e que você tentou calar. Mas eles continuam batendo à porta da sua mente. Você está em guerra silenciosa e hoje o céu decidiu intervir. Você tem tentado ser forte, mas até a força tem um limite. Você tem sorrido, mas seus olhos não mentem. Há uma exaustão invisível que pesa sobre os seus ombros. Cargas que você jamais deveria carregar. E mesmo assim, continua sustentando. Pessoas precisam de você. Mas quem vê você? Quem entende você de verdade? Eu vejo. Eu conheço cada centímetro do seu coração. Eu sei o que acontece quando você se deita em silêncio, quando as memórias invadem, quando o medo sussurra e as lágrimas secam antes de escorrer. Você tentou. Você esperou. Você orou. Mas chegou a se perguntar: e agora o que mais posso fazer? Filho, filha, eu estou aqui. Sempre estive. Mas hoje eu clamo por você com gemidos que não podem ser explicados por palavras. Há um milagre em trânsito. Há uma resposta atravessando dimensões para te alcançar. Mas você precisa permanecer. Precisa escutar cada palavra. Elas foram sopradas diretamente do meu coração para o seu. Você tem lutado contra coisas que ninguém sabe. Tem enfrentado batalhas silenciosas. E eu sei. As acusações, os olhares tortos, as palavras que ferem como espadas invisíveis, elas ainda ecoam em você. Mas ouça, toda língua que se levantou será silenciada. Toda armadilha oculta será destruída. Eu mesmo estou à sua frente, abrindo caminhos onde antes só havia muralhas. Não temas mais. Não duvide mais. Seus filhos, sua casa, sua alma, seus planos estão guardados pelas minhas próprias mãos. Sim, você se preocupa com o amanhã. O futuro parece turvo e instável, mas eu sou o mesmo que governa o tempo. Eu vejo o fim desde o início. E aquilo que parecia perdido, eu estou ressuscitando. Aquilo que parecia esquecido, eu estou reacendendo. Aquilo que parecia destruído, eu estou reconstruindo com minha glória. Há promessas sobre a sua vida que estão em fase de nascimento. E você sabe, antes de nascer, a dor. Mas a dor é um sinal, um anúncio, um prenúncio do novo tempo. E esse novo tempo já começou. Você não verá apenas mudanças pequenas. Você testemunhará o sobrenatural, a manifestação do impossível diante dos seus próprios olhos. Mas ouça, não se distraia, não se perca nos barulhos do mundo. Há um chamado em curso, um convite divino, e você precisa responder agora. Não se trata apenas de você. Existem vidas que serão alcançadas por sua voz, por seu testemunho, por sua decisão hoje. Pessoas estão esperando pela transformação que começará através de você. Compartilhe essa palavra. Não retenha a unção. Espalhe o que o céu está derramando agora sobre a sua vida. Porque enquanto você ouve, enquanto permanece comigo,
Eu estou movendo peças que você nem imagina. Estou ordenando aos anjos que executem decretos a seu favor. O tempo está se movendo. Há engrenagens celestiais girando. Você não está vendo tudo agora, mas nos bastidores da sua vida há um espetáculo de glória sendo preparado. E nada, absolutamente nada, poderá impedir o que eu comecei. Portas se abrirão. Correntes serão quebradas. Diagnósticos serão revertidos. E aquilo que você acreditava estar perdido para sempre, eu trarei de volta em forma de milagre. Agora, fique, permaneça, porque a próxima revelação que está vindo mudará tudo. E quando esse vídeo terminar, você não será mais o mesmo. Você foi desacreditado, julgado por quem nunca soube o peso que você carrega, subestimado por aqueles que só viram a superfície e jamais mergulharam na profundidade da sua história. Mas o céu nunca parou de te observar. Nunca. Mesmo quando você pensou estar esquecido, uma voz continuava sussurrando seu nome no invisível. E agora, essa voz está gritando dentro do seu espírito. Algo muito maior está prestes a acontecer, algo que nem os mais céticos conseguirão negar. Você foi ferido por palavras que cortaram como facas, atravessou desertos em silêncio, lidou com mal-entendidos que te arrancaram o chão. No meio da multidão sentiu-se sozinho. Mas escute, o seu processo não foi em vão. Deus não desperdiça sofrimento. Nenhuma lágrima sua foi ignorada. Cada noite de insônia, cada clamor sussurrado entre soluços, cada batalha travada no escuro, tudo foi registrado. E agora, começa a colheita daquilo que você plantou com dor. Provisão, proteção e uma restauração que irá confundir até os que zombaram da sua fé estão a caminho. Não apenas uma resposta, mas uma virada divina. Não apenas uma mudança, mas um recomeço completamente alinhado com o que o céu escreveu sobre você. Aqueles que disseram que era tarde demais, verão que Deus nunca se atrasa. Aqueles que riram dos seus sonhos, verão a glória de Deus se materializando na sua frente. Não será você tentando provar nada, será o próprio Deus provando quem é contigo. Porque quando Ele age, o impossível se curva, o improvável se ajoelha, o irreal se transforma em realidade. Há promessas que parecem distantes, eu sei, mas escute, elas já estão em movimento. Há pedidos que você fez no silêncio do seu quarto que estão atravessando os céus como flechas certeiras. Você talvez não veja tudo agora, mas há um sincronismo celestial acontecendo por trás de cada segundo. E esse sincronismo está convergindo para um momento exato, o tempo do cumprimento. O tempo da espera está se esgotando. As águas que estavam estagnadas começaram a se mover. O ciclo que parecia interminável de lutas, perdas e atrasos está sendo encerrado pelo toque de Deus. Você não está mais no mesmo ponto. Algo foi quebrado no espiritual, e você já pode sentir isso. Não há argumento que possa contradizer o que Deus está prestes a fazer. Nenhum olhar torto, nenhuma palavra maldita, nenhuma tentativa de calar o que o próprio céu decidiu revelar. E o que Ele está prestes a mostrar vai além da lógica. Será milagre, será resposta, será sinal. Aquilo que parecia sem solução será testemunho público de restauração sobrenatural. Sim, você tem medo do futuro. Quem não teria depois de tudo que enfrentou? Mas o mesmo Deus que te sustentou até aqui está dizendo: eu continuo no controle. Nada saiu do script dele. Mesmo quando tudo parecia ruir, Ele estava alinhando as peças. Você nunca caminhou sozinho, nem por um segundo. As vozes do mundo tentam te confundir.
Circunstâncias tentam te paralisar, mas há uma voz mais forte, mais clara, mais poderosa. A voz que está te chamando agora. Não ignore esse chamado. Isso não é só um vídeo, é um portal. É um momento profético. É uma janela de decisão. Porque o que está por vir exige fé firme, coração alinhado e olhos espirituais abertos. As promessas não foram canceladas, foram apenas amadurecidas. Há bênçãos que Deus segurou não por negação, mas por proteção, porque agora você está mais pronto. Agora seu coração entende o valor. Agora sua fé foi lapidada. Prepare-se para viver o que os seus olhos ainda não viram. Prepare-se para ver portas escancaradas onde antes só havia muros. A restauração não será pequena. A provisão não será limitada. O impacto será visível. E os que duvidaram dirão: foi Deus. A sua fé será celebrada. A sua perseverança será recompensada. E a sua história será reescrita pelas mãos do próprio autor da vida. Não perca esse momento. Não desvie os olhos. Não se distraia. Agora, há algo acontecendo que os seus sentidos naturais não conseguem captar, mas o seu espírito sabe. O invisível está se tornando visível. O improvável está se tornando testemunho. E você está sendo reposicionado para viver o extraordinário. Fique aqui. Ouça de novo se for preciso. Compartilhe essa mensagem, porque através de você, outras vidas serão tocadas. Deus está usando a sua dor como ponte para a transformação de muitos. E você vai entender que tudo o que viveu te preparou para o que está prestes a chegar. Se os seus olhos pudessem enxergar agora o que o céu já decretou a seu respeito, você não perderia mais um segundo em dúvida, medo ou desânimo. Há um mover silencioso mas poderoso acontecendo no mundo invisível, e ele carrega seu nome. Não é coincidência você estar ouvindo esta mensagem. Isso é um despertar. É o céu batendo a porta do seu coração, dizendo: estou prestes a surpreender você. Enquanto o tempo parece lento aqui na terra, no céu tudo está em ritmo acelerado. Cada oração feita no secreto, cada lágrima que você não conseguiu explicar, cada vez que você disse: eu não aguento mais, nada disso foi ignorado. Pelo contrário, foi exatamente nesses momentos que o céu se inclinou sobre você. O tempo de Deus não é atraso, é alinhamento. E algo está sendo alinhado agora, enquanto você respira, enquanto você ouve. Deus está prestes a transformar o que parecia ponto final em vírgula. Aquilo que você pensou que tinha acabado era só o intervalo antes da revelação. Você está diante de um recomeço disfarçado de fim. A tempestade que tentou te quebrar está dando lugar a um céu aberto de promessas sendo liberadas. A bonança não está vindo, ela já começou. O que parecia uma espera interminável, agora é a plataforma para o cumprimento de tudo que foi prometido. Nada foi perdido, nada foi em vão. Deus anotou cada noite escura, cada silêncio angustiante, cada pensamento que você engoliu com dor. Ele viu quando ninguém mais viu. E agora, Ele responde com algo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e nem sequer subiu ao coração humano. Mas está vindo e é para você. Você não está ouvindo isso por acaso. Você está ouvindo isso porque o céu está te posicionando. Há um vento novo soprando sobre sua vida. E esse vento não sopra do acaso, ele sopra do trono. Ele vem para levantar o que estava caído, restaurar o que foi quebrado, devolver o que parecia perdido. Mas mais do que isso, esse vento vem para te reposicionar no centro da vontade de Deus. Talvez você tenha se sentido parado, estagnado, como se sua vida tivesse congelado no tempo.
Mas escute, quando nada parece se mover por fora, Deus está transformando tudo por dentro. É nos bastidores do invisível que Ele realiza os maiores milagres. E agora, Ele está trazendo à tona o que já estava sendo gestado no secreto. O que antes era espera, agora se torna cumprimento. O que antes era dor, agora se transforma em direção. O que antes parecia impossível, agora está prestes a ser seu testemunho vivo. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação, é lapidação, é estratégia divina. Porque quando Ele fala, Ele não apenas comunica, Ele transforma atmosferas. E Ele está falando agora com você. Não temas, eu estou contigo. Eu não desisti de você, mesmo quando você pensou em desistir de tudo. As promessas de Deus não têm prazo de validade. Elas têm tempo certo, e esse tempo está convergindo com o agora. Você pode não entender os caminhos, mas pode confiar no Autor. O que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar, com glória, com honra, com algo que vai além do que você sonhou. Não se deixe definir pelos erros do passado. Deus não escolheu te restaurar por causa do que você fez certo, mas por causa de quem Ele é. Sua graça não se baseia em mérito, mas em amor imensurável. As falhas que você acha que te desqualificaram são exatamente o que Ele vai usar para revelar o poder da restauração. Ele não te chamou para viver pela metade. Ele te chamou para viver em plenitude. Você ainda verá a glória de Deus se manifestar na sua história. E não será apenas uma mudança exterior, será uma transformação profunda, completa, que tocará tudo ao seu redor. Sua casa, sua família, suas finanças, seus sonhos, sua identidade. Quantas vezes você se sentiu invisível, mesmo cercado de gente? Quantas vezes você buscou respostas e só encontrou silêncio? Mas hoje o céu está quebrando esse silêncio, e a mensagem é clara. Você ainda não viu nada. O melhor está por vir, e está vindo do céu diretamente para você. Não tente entender tudo agora. Nem tudo se explica no começo, mas tudo fará sentido no final. E esse final já foi escrito por mãos que não falham. Deus está te chamando para confiar, descansar, crer. Não permita que a ansiedade roube o que o céu já selou. O que está vindo é maior do que o que se foi. O que está sendo preparado é muito melhor do que o que foi perdido. E você vai olhar para trás e dizer: valeram cada lágrima, cada espera, cada oração feita em silêncio. Porque o céu não esquece. O céu não ignora. O céu age no tempo perfeito. Seus melhores dias não estão atrás de você. Eles estão logo à frente. E eles já começaram. Você não está à deriva. Está no centro de um mover celestial que não pode ser visto a olho nu. A dor que te pesava agora será usada como impulso. A dúvida que te paralisava está sendo substituída por uma convicção inabalável. A ferida que insistia em sangrar, agora se transforma em testemunho vivo, uma marca de que você sobreviveu ao que muitos disseram que te destruiria. E mais do que isso, você venceu. Enquanto o mundo via apenas seus tropeços, Deus estava contando seus passos de fé. Quando tudo parecia ruir, Ele já arquitetava o recomeço. Um recomeço que não se baseia em remendos humanos, mas em restauração divina, profunda, completa, surpreendente. Pessoas podem ter te subestimado, descartado, até mesmo te julgado, com palavras pesadas e olhos míopes. Mas Deus nunca te viu como os homens te enxergaram. Ele viu o que ninguém viu, o coração que insistia em crer mesmo ferido, a alma que clamava em silêncio, os olhos que se enchiam de lágrimas enquanto ninguém percebia.
E foi nesse secreto que ele começou a escrever uma nova história. Você é a resposta de um tempo que ainda não se revelou. O que antes parecia desvio era proteção. O que parecia atraso era realinhamento. Deus estava escondendo você para preservar aquilo que Ele mesmo está prestes a revelar. E quando isso acontecer, e está muito perto de acontecer, até aqueles que duvidaram serão obrigados a admitir: foi Deus. As águas que estavam estagnadas agora se movimentam. As portas que pareciam trancadas estão sendo destrancadas por mãos celestiais. O céu está em movimento, e o som da mudança já ecoa no mundo espiritual. Nada disso é ilusão, é cumprimento. Não é apenas uma fase, é transição para o propósito. Não é o fim, é o marco de um novo tempo. Seus dias de espera não foram desperdício, foram preparação. Você foi forjado no silêncio, lapidado nas lágrimas, moldado nos desertos. Mas agora, o Deus que te ensinou a resistir está prestes a te ensinar a voar. Talvez você esteja se perguntando: mas como encontrar direção quando tudo parece confuso? A Bíblia mostra que Deus nunca abandonou aqueles que o buscaram em meio às maiores dificuldades. Pense em José. Depois de ser vendido pelos próprios irmãos, acusado injustamente e lançado na prisão, nada fazia sentido. Humanamente, sua história parecia ter chegado ao fim. Mas foi justamente naquele tempo de espera que Deus estava preparando cada detalhe para colocá-lo na posição em que salvaria milhares de vidas. O que parecia atraso fazia parte de um propósito maior. Lembre-se também de Moisés. Diante do Mar Vermelho, não havia caminho para seguir nem possibilidade de voltar. O povo estava cercado pelo medo. Foi exatamente naquele cenário impossível que Deus abriu um caminho onde ninguém imaginava que pudesse existir. E o que dizer de Davi? Antes de se tornar rei, enfrentou gigantes, perseguições e anos de espera. Muitas promessas pareciam distantes, mas Deus continuava conduzindo cada passo, mesmo quando Davi ainda não conseguia enxergar o que estava sendo preparado. Essas histórias nos ensinam uma verdade importante. Nem sempre conseguimos compreender o que Deus está fazendo enquanto atravessamos a dificuldade. Muitas vezes, só entendemos depois de olhar para trás. Por isso, nos momentos em que a mente está cansada e o coração procura respostas, vale a pena dedicar tempo para meditar na palavra de Deus e em conteúdos que nos aproximem dela. Uma reflexão baseada nas Escrituras pode trazer uma perspectiva diferente, fortalecer a fé e lembrar verdades que o medo tenta fazer esquecer. Foi exatamente com esse propósito que nasceu o livro. Quando tudo parece perdido e você não souber o que fazer, abra este livro. Cada capítulo foi desenvolvido para conduzir o leitor a refletir sobre princípios bíblicos, fortalecendo a confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Continue assistindo até o final, porque ainda quero compartilhar uma das passagens mais marcantes da Bíblia, sobre como Deus trabalha mesmo quando tudo parece impossível. Entrou em movimento a seu favor. É a resposta silenciosa, porém poderosa, de todas aquelas orações que você achou que ninguém ouviu. Nenhuma súplica foi ignorada. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. Nenhum suspiro passou despercebido. O céu nunca esteve em silêncio. Ele apenas estava arquitetando algo maior do que a sua mente poderia imaginar. O que parecia distante está prestes a bater à sua porta. O que você achava perdido está retornando multiplicado. Aquilo que você teve que entregar com dor será devolvido com glória. Deus não apenas restitui, Ele surpreende. Ele muda o cenário, transforma o palco, reescreve os capítulos com sua própria caligrafia celestial. Ele tira o peso da espera e troca por asas. Você não está mais preso. Você está sendo impulsionado. Ciclos estão sendo encerrados agora. Não por acaso, não por força humana, mas porque o autor da eternidade decidiu virar a página. As memórias que te aprisionavam já não têm mais poder. As vozes que te diminuíam perderam o som.
Um novo capítulo está sendo escrito, e desta vez, não com tinta, mas com fogo do céu. O que você achava que era o fim, era apenas o intervalo de uma virada gloriosa. Deus não faz restaurações comuns. Ele reconstrói com fundamentos eternos. Ele não apenas abre portas. Ele cria caminhos onde nunca existiram trilhas. Aquilo que parecia inatingível será colocado ao seu alcance de forma tão sobrenatural que até quem duvidou vai ficar sem palavras. O céu está em movimento, e quem estiver sensível ao Espírito vai sentir esse vento soprando diferente. O vento de Deus não sopra para confundir, ele sopra para alinhar. O que parecia travado já começou a se mover. O que estava retido foi liberado. O que estava morto está revivendo. O tempo da resposta chegou. Prepare-se para viver o tipo de milagre que não se explica, só se testemunha. Não tente entender com lógica o que foi desenhado com glória. Não tente limitar o que Deus já decidiu expandir. O que Ele começou, ninguém pode interromper. O que Ele liberou, ninguém pode bloquear. A espera não foi desperdício, foi treinamento. Agora o que foi semeado com lágrimas será colhido com celebrações. O que antes doía, agora será motivo de gratidão. Aquilo que parecia ferida será testemunho gravado com letras de fogo no altar da sua vida. A estação mudou. Você não será mais guiado por medo, insegurança ou dúvidas. Um novo nível de fé está sendo ativado dentro de você. Uma coragem que você nunca teve antes está surgindo agora, vinda do alto, te vestindo como uma armadura invisível, mas imbatível. O que está por vir não será pequeno, será incomparável. Será tão sobrenatural que você vai entender por que tudo precisou acontecer da forma que aconteceu. Cada não foi proteção. Cada porta fechada foi redirecionamento. Cada atraso foi precisão divina. Você não foi esquecido. Você foi escolhido. As promessas de Deus estão vivas e estão ganhando forma neste exato momento. O que antes era apenas palavra liberada, agora se transforma em realidade tangível. A colheita está pronta. O céu já grita. É agora. E nada, absolutamente nada, será capaz de impedir o que Ele determinou a seu respeito. Aqueles que desacreditaram, verão. Aqueles que zombaram, reconhecerão. Aqueles que te abandonaram, testemunharão a fidelidade de um Deus que nunca desistiu de você. O tempo do silêncio passou. Agora é tempo de manifestação. Deus está colocando ponto final onde só havia reticências e escrevendo um recomeço onde só havia escuridão. O que antes era desespero agora será palco de adoração. O que antes era caos, agora será ordem celestial. Seja forte. Permaneça firme. Não recue. Você está caminhando rumo a um território que foi desenhado especialmente para os que não desistem. Cada passo seu está alinhado com os planos eternos. Nada foge do controle dele. O sobrenatural não é amanhã, é agora. Prepare-se, o novo não vai chegar. Ele já começou. Você sente isso? O ambiente ao seu redor está mudando. A atmosfera espiritual já não é a mesma. Algo invisível aos olhos, mas palpável ao espírito está se movimentando. E esse movimento vem do alto. O novo tempo não está a caminho. Ele já começou. E o que antes parecia inalcançável será testemunhado por muitos, com os olhos, com a alma e com o coração. A angústia que sufocava seus dias está perdendo o controle. O medo que sussurrava mentiras nas madrugadas está sendo silenciado. A confusão que nublava o seu caminho agora se dissipa como neblina diante do sol da presença de Deus.
A justiça divina está em movimento. Deus nunca se ausentou. Ele apenas silenciou enquanto moldava os bastidores da sua vitória. Ele nunca virou o rosto. Apenas te ensinou a confiar, mesmo sem ver. O que estava oculto será revelado. O que estava retido será liberado com força e honra. O que parecia perdido estava sendo reservado. Nenhuma promessa foi esquecida. Nenhum decreto celeste foi cancelado. O tempo certo chegou. E o que parecia demora era, na verdade, sincronia divina. Aquelas orações que pareciam ecoar sem resposta, elas não se perderam. Elas foram cuidadosamente arquivadas no trono uma por uma, como cartas que aguardavam o selo real da liberação. Você não estava esperando em vão. Você estava sendo forjado, preparado, fortalecido. Cada segundo de silêncio era um tijolo na fundação do milagre que agora se ergue. Agora chegou o tempo da visibilidade. A colheita começa. O invisível se torna palpável e o impossível já não existe mais. O céu está respondendo com intensidade. Portas que pareciam fechadas à força agora se abrirão com leveza, porque é Deus quem está girando as chaves. E quando é Ele quem abre, ninguém pode fechar. Aquele não que te feriu era apenas um "espere porque eu tenho algo melhor". Aquilo que parecia rejeição era proteção. O atraso era livramento disfarçado. Agora o cenário está pronto. E você também. As oportunidades certas estão chegando, alinhadas com a promessa. O que é seu está vindo com carimbo do céu. E tudo aquilo que te pesava, medo, dúvidas, esgotamento, começa a se dissolver, como neve ao toque do fogo. Você não vai mais carregar o mundo nas costas. Deus está dizendo: agora, deixa que eu carrego você. À medida que você solta o controle, Ele assume o comando. E quando Ele dirige, a rota muda, o destino acelera, e o impossível se torna o novo normal. A promessa vai se cumprir. Nada pode reverter o que Deus decretou. Nem o tempo, nem as circunstâncias, nem a opinião dos outros. O que era distante está se aproximando como uma onda imparável. E nada será como antes. Absolutamente nada. O que está vindo é inédito. É divino. É desenhado sob medida para você. Deus não repete. Ele surpreende. Ele não devolve igual. Ele devolve multiplicado. Ele não apenas cura. Ele transforma. As lágrimas que antes caíam escondidas agora serão riso público. A dor silenciosa vai se tornar testemunho estrondoso. Este é o tempo da reconstrução. E Deus está em cada detalhe, como um artista que nunca erra o traço. Sua história está sendo reescrita com a assinatura de um Deus que não falha. Tudo aquilo que parecia solto, desconexo, sem sentido, agora se encaixa como peças de um quebra-cabeça divino. Os céus estão em movimento, e o mover já começou. Nada do que foi contra você prosperará. Nenhuma palavra contrária terá poder. Nenhuma acusação resistirá à justiça de Deus. Ele é quem te exalta. Ele é quem te honra. O favor dele te acompanhará. O que antes era difícil se tornará simples. O que era travado começará a fluir. E o que te causava medo, agora será sua motivação para avançar, porque Deus vai à sua frente, destruindo muralhas, derrubando gigantes, abrindo portas que você nem sabia que existiam. O impossível não existe onde Deus está. Você está prestes a viver algo que nem mesmo ousou sonhar. O novo tempo não está apenas chegando, ele já começou a se manifestar, silenciosamente, como a aurora que rompe a escuridão,
anunciando um dia que jamais foi vivido antes. Aquilo que parecia impossível será revelado diante dos seus olhos como um testemunho vivo da fidelidade do Deus que jamais falha. Toda angústia que antes te cercava como uma neblina densa está sendo dissipada pelo sopro suave da presença divina. O medo que sussurrava mentiras nas madrugadas silenciosas está perdendo sua voz. Há uma força celestial operando em cada detalhe, reorganizando o invisível para que o visível se transforme diante de você. Deus não ignorou sua dor. Cada oração, cada lágrima silenciosa, cada clamor engasgado no peito foi recolhido com carinho pelos céus. Nenhum sussurro passou despercebido ao coração do Pai. Agora Ele está trazendo à tona tudo aquilo que estava oculto. O que parecia estagnado começa a se mover. O que estava retido está sendo destravado com autoridade. As correntes invisíveis que te seguravam estão sendo quebradas, e as promessas antes sussurradas agora ecoam com poder. Nada será perdido, nada será frustrado. O tempo que parecia parado estava, na verdade, sendo usado por Deus para alinhar cada peça do quebra-cabeça que você não conseguia montar. As orações que pareciam sem resposta estavam sendo cuidadosamente armazenadas no celeiro celestial, aguardando o momento exato da liberação. O tempo de espera nunca foi castigo, foi refinamento. Foi nesse intervalo que sua fé foi fortalecida, sua visão clareada e seu coração moldado para conter o que viria. E agora chegou o momento. O céu está rompendo em sua direção. A resposta está vindo carregada de glória, empurrada pela mão daquele que criou o tempo e comanda os ventos. As portas que um dia se fecharam não estavam te dizendo não, mas te ensinando a esperar pelo sim mais poderoso da sua vida. O que parecia negação era na verdade proteção. Deus estava escondendo você do que poderia te ferir, para depois te revelar ao que te honraria. Agora, com o cenário montado, as luzes se acendem. O palco da sua vida começa a exibir um novo ato escrito e dirigido pelo próprio Filho. Não permita que a dor de hoje faça você esquecer quem Deus continua sendo. José não compreendeu a prisão enquanto estava dentro dela. Moisés não enxergou o caminho até que o mar se abrisse. Daniel não sabia como sairia da cova, mas permaneceu firme. Há momentos em que a maior batalha não é contra o problema, mas contra o desânimo, o medo e a vontade de desistir. É por isso que fortalecer a sua caminhada na palavra de Deus faz toda a diferença. O livro. Quando tudo parece perdido e você não souber o que fazer, abra este livro. Foi preparado para conduzir você por princípios e direções bíblicas que fortalecem a fé, renovam a esperança e ajudam a enxergar o próximo passo, mesmo nos dias mais difíceis. Não permita que este momento passe sem agir. Toque no link azul do primeiro comentário, conheça o livro e descubra as direções bíblicas que podem fortalecer a sua caminhada com Deus. A vergonha se tornará motivo de louvor. Sua história não termina nas páginas que foram marcadas por dor. Deus está virando o capítulo. Ele está reescrevendo sua trajetória com a tinta do impossível. Cada detalhe, cada linha, cada vírgula tem o selo da fidelidade divina. A sua caminhada será marcada por surpresas celestiais. O que parecia um beco sem saída, agora se transforma em uma estrada iluminada. O que era fim, se tornará recomeço. Escuridão não resistirá à luz que está nascendo. A tempestade não durará para sempre. Deus preservou o essencial, removeu o desnecessário e alinhou o que estava fora do lugar. E agora, tudo começa a fazer sentido. O que parecia confuso se organiza. O que parecia caótico revela sua harmonia. Os ventos contrários não vieram para te destruir, mas para firmar suas raízes. E agora que a tempestade passou,
O que restou de pé é exatamente aquilo que o céu irá usar para te impulsionar. Os sonhos esquecidos serão lembrados. As promessas antigas serão ressuscitadas. A visão embaçada será clareada. E a fé que parecia fraca será revestida de coragem. Deus está te preparando para viver algo extraordinário. E ninguém poderá impedir o cumprimento daquilo que Ele determinou. Os céus já estão se movendo. O relógio divino está acelerando. E o que era esperança agora será realidade palpável. Você não foi deixado para trás. Não foi ignorado. Você foi guardado. E o que está vindo será tão grandioso, tão marcante, tão surpreendente, que ninguém poderá dizer que foi sorte. Será evidente. Foi o dedo de Deus. Foi o céu que se inclinou sobre sua história. E tudo começa agora. Liberado. O céu decretou. Chegou a hora do impossível acontecer diante dos seus olhos. O que parecia trancado por correntes invisíveis agora está sendo rompido pela ordem direta do trono de Deus. O que antes era apenas uma promessa ecoando em seu espírito, agora começa a se materializar de forma palpável. O Senhor está quebrando todas as barreiras que tentaram te conter, e o que Ele falou ninguém poderá calar. Deus não opera limitado pelas condições humanas. Ele não precisa de cenário favorável, de clima ideal ou de portas abertas por mãos humanas. Quando Ele decide agir, o sobrenatural entra em cena, e até o impossível se curva diante da sua vontade. Não importa quantas vozes tentaram desacreditar do seu chamado. Não importa quem tentou apagar a chama da promessa. A vontade de Deus é soberana, invencível e irrefreável. Ele transforma o deserto em fonte. Ele muda diagnósticos em testemunhos. Ele reescreve histórias em frações de segundo. O que estava travado começa agora a fluir com liberdade celestial. O céu não esqueceu o seu nome. Deus não ignorou os seus dias difíceis. Pelo contrário, Ele estava escrevendo nos bastidores o maior capítulo da sua jornada. Aquilo que parecia estagnação era, na verdade, o útero do propósito. Agora é tempo de nascimento. Agora é tempo de avanço. Agora é tempo de colheita. Cada lágrima teve um valor eterno. Cada noite em que você pensou em desistir, Deus estava te fortalecendo em silêncio. Nada foi por acaso. Ele não desperdiça a dor. Ele transforma feridas em fontes de sabedoria. Ele não ignora processos. Ele os usa como estradas para te conduzir até a plenitude da promessa. O vento que tentou te derrubar, agora sopra a seu favor. O que antes era resistência, agora será impulso. O que antes parecia retrocesso, era apenas Deus te reposicionando para algo maior do que você sonhou. Tudo se alinha para o cumprimento do propósito celestial. As portas estão se abrindo diante de você, não por influência, não por esforço humano, mas pela autorização do próprio Deus. O que antes era expectativa, agora se transforma em cumprimento. O invisível está ganhando forma. O que parecia distante, agora se aproxima com força. As mãos do Pai estão movendo estruturas ao seu favor. O tempo da espera se encerra, e um novo ciclo começa com força, com glória, com rompimento. A sua história entra agora numa nova estação. A estação da concretização. Aqueles que riram do seu silêncio verão você celebrando em voz alta. Os que zombaram da sua fé testemunharão o sobrenatural se manifestando. O que estava oculto será revelado. O que estava retido será liberado. O que parecia final será o início de um novo mover. Deus não deixou nada pela metade. O que Ele começou na sua vida será terminado com excelência. O tempo da escassez está sendo substituído pela abundância do céu. O que era motivo de choro será agora motivo de festa. O medo não terá mais autoridade sobre você.
A dúvida será esmagada por uma fé inabalável que nasce neste exato momento. A insegurança dá lugar à ousadia. A estagnação cede espaço para o movimento. E o que antes parecia impossível, agora será visto acontecendo diante dos seus olhos. Cada dia em que você permaneceu fiel foi uma semente plantada em solo eterno. Agora começa o tempo da colheita. E será uma colheita gloriosa, surpreendente, além de qualquer previsão. Você verá a glória de Deus se manifestar de forma intensa, inesperada e absolutamente irresistível. Ele está alinhando circunstâncias, movendo pessoas, reorganizando caminhos, tudo para que você entre na plenitude do que foi prometido. Salmo 138:8 declara: O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Nada saiu do controle dele. Nenhuma promessa será esquecida. Nenhum sonho será abortado. Nada ficará inacabado. Tudo será concluído até o último detalhe. Você não está apenas entrando em um novo tempo. Você está entrando no melhor tempo da sua vida. A colheita chegou, o novo chegou, e o nome de Deus será glorificado através da sua história como nunca antes. Você está entrando no tempo definitivo de Deus, e nada, absolutamente nada, vai parar o que Ele está fazendo. Não tema o mover que começou. Não duvide do agir, que já está em curso. O que Deus está fazendo na sua vida não é temporário, não é superficial, não é instável. É definitivo. Ele está alinhando cada área, costurando os detalhes invisíveis, reposicionando o que parecia perdido, tudo para te conduzir à plenitude absoluta da promessa que Ele mesmo liberou sobre você. Nenhum obstáculo é alto demais, nenhuma oposição é forte o bastante. Nenhum atraso pode invalidar o tempo determinado por Deus. Aquilo que parecia trancado por anos agora está sendo destravado com uma palavra dele. O que antes era resistência, agora se tornará cooperação. O que gerava ansiedade, agora será fonte de paz profunda e duradoura. Deus já decretou. Você venceu. Seus sonhos não foram arquivados. Suas orações não foram ignoradas. Cada lágrima que você derramou no secreto ecoou nos céus com poder. Ele ouviu. Ele anotou. Ele agiu, mesmo quando você não viu. E agora, o que estava sendo gerado em silêncio será revelado em glória diante de todos. O tempo da preparação acabou. A espera não foi em vão. Cada segundo que você suportou, cada luta silenciosa, cada noite em que você se sentiu só, nada disso escapou dos olhos de Deus. Agora é chegada a hora em que os céus e a terra se alinham para que você veja com seus próprios olhos aquilo que só vivia na sua fé. As limitações que tentaram te parar estão sendo removidas como folhas levadas pelo vento do Espírito. O invisível está se tornando visível. O que era apenas expectativa agora se torna realidade. O que era sombra de uma promessa agora ganha forma, cor, nome e endereço. O seu. O tempo de ficar nos bastidores acabou. Deus está te chamando para o palco da manifestação. O que Ele escreveu sobre você será vivido, linha por linha, promessa por promessa. E não, nada será como antes. O cenário está mudando, o ambiente está sendo renovado, e até as pessoas ao seu redor estão sendo trocadas conforme a direção divina. Tudo está sendo ajustado com precisão celestial. O novo ciclo começou, e este ciclo não será de frustração, mas de plenitude. Você vai viver o que nunca imaginou viver. Você pensou pequeno, mas Ele já havia determinado grandeza. Você projetou um caminho simples, mas Ele desenhou uma estrada de glória. Agora, Ele te leva ao próximo nível, não apenas para receber bênçãos,
mas para se tornar um canal de milagres, um testemunho vivo da fidelidade dele. A fé que cresceu dentro de você no deserto será a chave que abrirá as portas do destino. O que estava retido por anos será liberado de forma acelerada. Nenhuma resistência prevalecerá. Nenhuma muralha ficará de pé. Nenhuma dúvida permanecerá. Deus não depende de circunstâncias. Ele cria circunstâncias. Ele não responde ao tempo. Ele comanda o tempo. Agora chegou a hora de ver a promessa se tornando realidade. O impossível se tornando comum. O que estava distante se aproximando como um abraço divino. O que te cansava sendo substituído por força renovada. Deus está mudando o ritmo. Se antes tudo exigia esforço, agora você verá fluir com leveza. O favor vai te acompanhar como sombra. O que antes parecia improvável agora será inevitável. Aqueles que duvidaram de você verão com os próprios olhos que a promessa não morreu. Ela estava apenas amadurecendo para nascer no tempo certo. O que Deus te prometeu não tem data de expiração. Ele não muda de ideia. Ele não cancela planos. O que foi escrito no céu a seu respeito será cumprido na terra. Você não verá apenas uma mudança externa. Verá uma revolução interna, um renovo de fé, uma reconstrução da sua identidade. Deus está reescrevendo sua história. A derrota que tentaram te impor será lembrada como o ponto de virada da sua vida. A lágrima que caiu em silêncio será transformada em riso espontâneo. A dor que tentou te afundar será o testemunho que vai levantar multidões. Nada será desperdiçado. Tudo será recompensado. Cada sim que você deu para Deus, cada renúncia, cada escolha difícil, Ele viu. Ele se agradou. E agora Ele vem com recompensa além do que você pediu, maior do que você imaginou. O céu já se moveu, a colheita já começou. A resposta está vindo, a promessa está viva, a vitória é certa. E saiba, você não está vivendo um acaso, está vivendo um propósito. Deus não apenas visita, Ele habita. Ele não apenas começa, Ele completa. Ele não apenas promete, Ele cumpre. Não pare por aqui. Fortaleça sua fé. Espalhe essa verdade. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de esperança. E permaneça firme, porque o que está vindo é grandioso. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas escute, algo está prestes a romper dentro de você. Há um som vindo do céu, um som que não pode ser ouvido com os ouvidos naturais. É um som que vibra na alma, um som de renascimento, de reconstrução, de recomeço. É como se Deus estivesse soprando vida em lugares onde tudo parecia morto. Você sentia que estava no fim, mas o fim era só o início disfarçado. Uma nova rota foi traçada sem você perceber, e agora ela está prestes a ser revelada. Ariadão, chaves sendo entregues no mundo espiritual. Chaves que abrem portas que ninguém poderá fechar. Chaves que liberam recursos que não vêm de mãos humanas. Você está sendo chamado a acessar lugares onde sua presença carrega mais do que identidade. Carrega propósito, carrega resposta, carrega libertação para outros. Porque não se trata mais apenas de você. Há vidas que dependem da sua fidelidade. Neste momento, tudo o que você viveu, cada ferida, cada silêncio, cada queda e cada tentativa de levantar, não foi em vão. Foi parte de uma preparação divina para te posicionar com autoridade. Autoridade que não vem de títulos. Filho, ainda não é o fim da sua história. Quando todos acreditavam que Lázaro já não tinha mais esperança, Deus mostrou que a última palavra nunca pertence ao impossível.
Quando a mulher do fluxo de sangue já havia perdido tudo o que tinha, ela não desistiu de buscar a Deus. Quando Pedro começou a afundar, bastou estender a mão para que sua história mudasse. A Bíblia nos mostra que Deus continua fortalecendo aqueles que permanecem firmes, mesmo quando tudo parece perdido. Foi com esse propósito que nasceu o livro. Quando tudo parece perdido e você não souber o que fazer, abra este livro. Ele reúne princípios e direções bíblicas para fortalecer a fé, renovar a esperança e ajudar você a seguir em frente nos momentos em que mais precisa de orientação. Não deixe este momento passar. Toque no link azul do primeiro comentário. Descubra o que Deus ensina por meio desses princípios bíblicos e fortaleça a sua caminhada de fé. Tudo pode conter instruções decisivas neste tempo. Você não é uma estatística. Você é um projeto divino em plena execução. E o designer do seu destino não comete erros. Aquilo que parecia perda, Deus vai revelar como proteção. Aquilo que você não entendeu no passado, o Espírito começará a clarear nos próximos dias. Você será surpreendido pela precisão dos planos dele. Nada está atrasado, nada está fora de controle. E quando tudo começar a acontecer, não se esqueça, a glória não será sua. O crédito não será do acaso. Tudo apontará para ele, para o autor da sua história. Porque ele está levantando você como uma flecha escondida, preparada para um tempo exato. E esse tempo é agora. A atmosfera ao seu redor está mudando, mesmo que os seus olhos ainda não consigam enxergar. O mundo espiritual já está em ação, e os céus já decretaram. É tempo de cumprimento. O ciclo antigo se rompeu sem alarde, e agora um novo ciclo começa com unção dobrada, com graça renovada, com autoridade multiplicada. Você não passou por tudo o que passou apenas para continuar o mesmo. Há uma unção sobre sua vida que só foi ativada porque você resistiu ao processo. As feridas se tornaram portais de revelação. O deserto se tornou uma escola de intimidade. E o silêncio foi o idioma que o céu usou para forjar algo eterno dentro de você. Agora, o que está vindo não é apenas resposta, é aceleração. O que estava para o depois será antecipado. O que parecia distante será aproximado. E o que parecia impossível será natural. Porque quando o céu decide intervir, nenhuma lógica resiste, nenhuma muralha permanece, nenhum gigante se sustenta. Você será surpreendido em áreas que já tinha enterrado. Há promessas que você não menciona há tempos, mas Deus não esqueceu. Há sonhos que você desistiu de sonhar, mas o céu os manteve vivos. Agora, eles voltam à tona, mas voltam com força, com clareza e com direção. O tempo de caminhar com medo acabou. O tempo de se esconder por insegurança terminou. Agora você será levantado como resposta viva. Você não será apenas restaurado. Será estabelecido em lugares que outros jamais imaginariam te ver. E não será para vaidade ou aplausos humanos, mas para que o nome dele seja glorificado através da sua história. As pessoas verão mudança, verão frutos, verão autoridade, mas não entenderão o processo. Só você sabe o preço que pagou no secreto. Só você sabe o quanto teve que confiar quando tudo dizia o contrário. Só você conhece as noites em que dormiu chorando e acordou sem forças. Mas agora você verá que cada uma dessas noites estava gerando um novo dia. O brilho que você carregará nos olhos será reflexo da glória que repousará sobre você. O seu caminhar será firme, não porque tudo é fácil, mas porque você sabe em quem tem crido. Deus está trocando suas vestes de lamento por vestes de celebração. O céu está rompendo sobre você, e o que vem será maior do que tudo o que passou. Prepare-se para testemunhar reviravoltas.
Prepare-se para viver aquilo que você só via acontecer com outros. Prepare-se para andar em promessas que pareciam distantes demais para se cumprir, porque agora elas correm na sua direção. Você não precisará correr atrás do que é seu. O céu já liberou. O que é seu te encontra, e quando acontecer, e vai acontecer, não será discreto, será visível, será marcante, será incontestável. Não porque você merece, mas porque Ele decidiu, porque Ele te escolheu, porque Ele nunca desistiu de você, mesmo quando você quase desistiu de si mesmo. Agora, respire fundo e perceba: o ambiente já não é o mesmo. O céu está respondendo, a terra está reagindo, e o impossível está sendo destrancado. Você está prestes a viver aquilo que será inesquecível. O agora de Deus não carrega atraso, carrega precisão. O momento que tanto parecia distante, agora pulsa diante de você como uma resposta viva, intensa, real. Você está sendo puxado para dentro de um propósito que vai além do que seus olhos enxergam, além do que sua mente consegue entender. É hora de abrir os braços, erguer a cabeça e avançar. Não mais como alguém que sobrevive, mas como alguém que foi escolhido para manifestar a glória de Deus em cada passo. Você não precisa mais tentar controlar o que já está nas mãos dele. O céu está respondendo com movimentos que não pedem permissão ao natural. Está acontecendo. Está sendo destravado. Está sendo liberado. E ninguém poderá impedir. O que antes exigia esforço, agora fluirá com graça. O que parecia longe demais para alcançar, será colocado ao seu alcance com leveza. Porque onde o favor de Deus repousa, as regras humanas perdem o efeito. Não é sorte, é propósito. Não é coincidência, é cumprimento. Você está entrando em um tempo em que os céus não apenas vão te visitar, mas vão habitar em tudo que você fizer. Há uma unção de alinhamento sendo liberada. E onde havia confusão, agora haverá clareza. Onde havia medo, agora há ousadia. Onde havia silêncio, agora há som de milagres. Esse novo tempo carrega respostas que não virão apenas para você, mas através de você. Deus está transformando sua vida em um canal de restauração, de cura, de esperança, de renovo. Sua dor passada está sendo reciclada em autoridade. Sua luta está se convertendo em legado. E o que antes te machucava, agora será ferramenta para levantar outros. Você foi marcado para esse tempo, não por acaso, não por mérito, mas por graça. Há uma missão pulsando dentro do seu espírito, uma chama que Deus reacendeu, não para brilhar sozinha, mas para incendiar tudo ao redor. Prepare-se, porque o impacto será maior do que você imagina. Corações serão alcançados, vidas serão transformadas, e tudo isso começará por meio de sua obediência. Deus está fazendo de você uma carta viva, lida, vista, sentida. As promessas que pareciam empoeiradas pela espera, agora serão cumpridas com força e glória. E quando você olhar para trás, vai entender: nenhuma lágrima foi em vão. Nenhuma dor foi desperdiçada. Tudo cooperou para que você se tornasse exatamente quem o céu precisava que você fosse. Respire fundo. Erga os olhos. O céu já está se abrindo sobre você. Você está vivendo o início de algo eterno. O cenário espiritual continua se transformando diante dos seus olhos. Há um som vindo do céu. Não é apenas resposta. É convocação. Deus não está apenas te entregando algo. Ele está te chamando para um novo nível de parceria com o propósito eterno. Agora, o que antes era apenas sobrevivência, se torna missão.
O que antes era clamor, agora é envio. Você não é mais apenas alguém que espera por milagres. Você está sendo ativado para vivê-los, carregá-los e multiplicá-los onde quer que vá. Há um romper acontecendo dentro de você, algo profundo, invisível, mas completamente real. O seu espírito começa a se alinhar com a eternidade, e o que antes era confuso começa a se revelar com precisão. Cada escolha feita sob lágrimas, cada passo dado com o coração trêmulo, tudo está convergindo para esse tempo em que o céu e a terra se encontram em você. Deus está te estabelecendo como ponto de contato entre o natural e o sobrenatural. As promessas não serão apenas cumpridas, elas fluirão através de você para alcançar outros. Você se tornará resposta para muitos que ainda vivem o silêncio que você enfrentou. Suas cicatrizes serão portas abertas para corações feridos. As marcas que você carrega não são de derrota, mas de vitória forjada na intimidade com o Pai. Ele te preparou longe dos holofotes para agora te revelar com clareza, com propósito, com autoridade espiritual. E não pense que você terá que sustentar tudo com suas forças. O próprio Deus está liberando um novo nível de graça sobre sua vida. Uma graça que capacita, que sustenta, que multiplica dons e amplia territórios. Você será surpreendido com conexões divinas, alinhamentos que fazem o que era impossível se tornar inevitável. O favor do céu vai te cercar como sombra em dia de sol, constante, suave, porém indispensável. É tempo de andar com passos firmes, não mais como quem tateia no escuro, mas como quem conhece a voz do pastor e sabe para onde está indo. O medo não dita mais o ritmo. A dúvida não define mais as rotas. Agora é a fé que te conduz. É a confiança plena no Deus que começou e que vai terminar com glória. E não será qualquer glória. Será uma glória que transforma ambientes, que quebra cadeias, que ativa destinos. O tempo da espera se converteu em tempo de colheita. Mas essa colheita não é só para você. Deus te confiou sementes de cura, palavras de vida, atos de compaixão. O que Ele derramou sobre você não é apenas bênção, é legado. Você será usado como um canal para restaurar esperanças, reacender sonhos e liberar verdades que libertam. Não com discursos ensaiados, mas com uma vida que carrega o peso da presença. Prepare-se para viver os dias mais intensos da sua história. Não por causa das circunstâncias, mas por causa da unção que está sendo liberada sobre sua vida agora. O ambiente espiritual ao seu redor está sendo reconfigurado. Há anjos em movimento, há portas se destrancando, há respostas sendo aceleradas. O tempo da incerteza deu lugar à convicção. Você não está mais onde começou, nem mesmo é mais quem era. Deus te transformou no processo. Agora, você está pronto, não apenas para receber, mas para manifestar. Você está sendo conduzido passo a passo para um território de milagres. E não são milagres isolados, são contínuos, alinhados, preparados antes mesmo de você saber que precisaria deles. O céu não improvisa, Deus orquestra. E agora, cada nota da sua jornada começa a soar em perfeita harmonia com o propósito eterno. O que parecia demora era, na verdade, construção. Enquanto você orava por resposta, Ele estava esculpindo estrutura. Enquanto você pedia alívio, Ele estava forjando maturidade. Agora, tudo se alinha. Dons, portas, conexões, direções. E você começa a ver com os olhos o que sempre acreditou com o coração. Você não será mais definido pelos ciclos passados. Aquilo que te marcou com dor será agora transformado em marca de superação. O que te fez recuar no passado
agora, será combustível para o seu avanço. Você está sendo reposicionado para voar em altitudes que antes pareciam inalcançáveis. O que Deus está fazendo é visível, mas o que Ele ainda vai fazer é indescritível. Os próximos capítulos da sua vida carregarão um peso de glória tão intenso que não haverá dúvidas. O autor da sua história é o próprio Deus, e Ele escreve com tinta de eternidade. As limitações humanas não poderão conter o que está vindo. Os recursos do céu não se esgotam. A provisão virá de onde você menos espera. O favor virá até de lugares improváveis. Porque quando Deus libera uma estação de cumprimento, até o improvável se curva à sua ordem. Toda resistência que se levantou contra você, espiritual ou natural, está caindo por terra agora. O que foi erguido para te bloquear está sendo removido com autoridade divina. As correntes estão se rompendo, as muralhas estão ruindo. O que era impedimento será testemunho da intervenção do Altíssimo. E mais, Deus está restaurando áreas da sua vida que você nem sabia que estavam quebradas. Ele está tocando em lugares secretos. Antes de encerrar, quero deixar uma última palavra. Os dias difíceis passam, mas as decisões que tomamos durante eles podem marcar toda a nossa caminhada. Não permita que o medo, o desânimo ou a falta de direção façam você permanecer no mesmo lugar. Se você está enfrentando lutas na saúde, na família, nas finanças ou em qualquer outra área da sua vida, o livro. Quando tudo parece perdido e você não souber o que fazer, abra este livro. Reúne orientações e direcionamentos fundamentados na Palavra de Deus para ajudar você a enfrentar esses momentos com fé, esperança e confiança no Senhor. Agora, dê esse passo. Acesse o link azul no primeiro comentário e conheça tudo o que foi preparado para fortalecer a sua caminhada com Deus. Que esta seja uma decisão de buscar ainda mais a sua palavra e permanecer firme, independentemente das circunstâncias. Deus abençoe você e a sua casa.